vocês. Acho que foi muito sério. De alguma forma, tá bom? De alguma forma vai embasar a minha apresentação aqui. Antes disso, eu queria promover um certo paradoxo, né? Acho que é maluco de você tão bem aqui. É melhor, gente? Tá? Alô? Alô? Eu queria fazer uma marcação que me parece fundamental, né? De alguma forma, a gente pode fazer uma leitura provocativa, para discutir isso ainda hoje, de que a humanidade, o humano, a peça, está do lado de Creonte, né? E o desumano está do lado de Antígona, né? Se a gente puder falar disso, me parece que de alguma forma você fala disso, me parece essencial se a gente puder discutir isso ainda hoje. Eu escolhi um caminho que é um caminho a partir do Seminário 7, logicamente, mas que avança um pouco, um caminho lacaniano que avança um pouco em direção da proposta de Lacan de logicizar, matematizar o discurso da psicanálise da clínica. E me pareceu interessante que, ainda no bojo do Seminário 7, no início de uma discussão de Lacan, falando de Antígona a respeito do discurso, Lacan já lança uma questão que me parece fundamental e que vai se resolver razoavelmente 15 anos depois, né? O seminário, perto do Seminário 23, quando Lacan diz: o que importa, o que está marcado desde a psicanálise, em todo o discurso, não é a fenomenologia discursiva, né? Não é o linguageiro, como ele vai chamar, mas é uma posição discursiva. Para isso me parece fundamental. Ainda no Seminário 7, Lacan faz uma brincadeira com uma palavra, que é a apofonia, né? Onde ele faz uma alegoria com os cristais. Ele diz que a posição de Antígona tem um centro, um núcleo absolutamente transparente, mas que não está na fenomenologia do discurso dela, né? Lacan vai marcar 2 pontos do discurso de Antígona, 2 significantes essenciais, ou um significante e uma expressão significante, que é o incesto, né? E a antecipação da morte, né? Eu escolho esse caminho porque me parece que a gente pode discutir minimamente aí a questão do gozo, do desejo, do mais de gozar, da verdade. Um caminho difícil, mas que me parece muito proveitoso. Eu quero repetir: o caminho do gozo, do desejo, do mais de gozar, da verdade, né? Eu quero partir de um axioma que me fica muito forte na minha leitura de Antígona, na releitura de Antígona, dos comentários de Lacan. Eu partilhei de um axioma que me parece fundamental. Me parece que Antígona confunde, junta, une gozo com desejo. Eu gostaria de falar um pouquinho. Primeiro partindo de uma lógica mínima lacaniana, né? Que vai estar um pouco mais desenvolvida no Seminário 16, né? Que é um seminário que introduz a lógica de uma maneira muito interessante, mas essa lógica mínima a gente pode percorrer mais ou menos assim. O que a gente pode chamar de gozo, né? Já desde Freud, e que Lacan de alguma forma complexiza, o que a gente pode chamar de gozo? Gozo é tudo aquilo que tem relação com o real. Sabemos que o real na psicanálise é aquilo que não é visitado pela palavra, que não pode ser simbolizado, né? Portanto, que não tem objeto, né? O gozo não tem objeto. No entanto, ele vai ter uma proximidade com o desejo, mas uma proximidade que é quase de exclusão, né? Esse caminho que eu vou fazer um pouco aqui. Quando eu digo que Antígona faz uma sinonímia entre gozo e desejo, eu digo que ela tem uma certa recusa em perder algo, né? Aí, eu queria discutir a questão da desumanidade de Antígona, né? O gozo em si é impossível, na medida que ele é real. Ele é impossível porque ele não pode ser simbolizado, ele não pode se tornar uma cadeia de linguagem, né? E ele não é, em si, miticamente falando, esteio para o desejo, né? O que Lacan propõe? O que Lacan inventa? Na verdade, é uma invenção lacaniana a partir da lógica, 9 anos depois, mais ou menos, do Seminário 7. Né? Lacan vai visitar o marxismo para falar do capitalismo. Isso me parece essencial.
Como é que ele visita o marxismo para ter uma noção básica da lógica do capitalismo? Né? Ele visita desde o conceito de mais-valia de Marx. Né? O que diz Marx, em linhas gerais? Isso é fundamental. A mais-valia é aquela parte não paga do trabalho, né? E que é a maior mestra do capitalismo. Sim? Traduzindo de uma forma razoavelmente analítica, a gente pode dizer que aquilo que sustenta o discurso do capitalismo é exatamente aquilo que está fora dele. A França escreve, por exemplo, como dinheiro, isso é fundamental. Né? Platão faz uma alegoria, que eu estou aqui reduzindo muito, né? Mas uma alegoria que me parece fundamental entre a mais-valia do Marx e o mais de gozar nos canais. Né? Dizendo isso que me parece fundamental. O que sustenta qualquer discurso é exatamente aquilo que está fora do discurso. Isso me parece essencial na clínica, isso me parece essencial nas possibilidades de analisar outras questões do mundo. Né? Aquilo que está fora do discurso é o que sustentaria o discurso. Né? Temos Antígona, por exemplo, sustentando o seu discurso a partir de uma recusa teológica. Né? Aparentemente, eu posso um pouco por esse caminho também, embora não seja o único caminho, que aparentemente expressa uma posição absolutamente fálica, que também pode ser traduzida de uma forma pobre, me parece, que Antígona, ao recusar a lei que Creonte representava, ela queria fazer uma referência à possibilidade do incesto. Me parece um caminho muito profundo, porque a minha leitura é que Antígona, ao dizer não a isso, ela diz não radicalmente à ausência de sentido da morte. Porque durante a peça o significante que mais se repete, que mais se reproduz, né, é o significante morte. Né? Inclusive na belíssima fala que a apresentação de vocês trouxe aqui. Né? Minha vida muito renunciei a ela a fim de ajudar os mortos. Por amor no meio, por aí. Nós temos aí o quê? Eu trato essa frase como axioma na medida em que coloca fenomenologicamente uma Antígona um tanto rebelde em relação à lei, mas no sentido da posição discursiva dela, nós temos uma questão de gozo, uma posição de gozo bastante contundente. Né? Antígona, ao falar, ao reivindicar o funeral e as lágrimas para o irmão Paulinho, né? Ela reivindicasse algo que para a psicanálise é do registro do impossível. Isso é fundamental. Como se ela reivindicasse a simbolização da própria morte. Sim? Esse registro, que me parece um dos registros principais da psicanálise, o registro do impossível, né? Percorre a peça de uma forma bastante recorrente. Né? E disso Antígona não abre mão. Nesse sentido, né, eu tenho a posição de Lacan riquíssima ao se perguntar sobre o desejo puro, né, se essa possibilidade se aplicabiliza na clínica ou no cotidiano, é uma grande questão que a Maria Lúcia levantou, mas eu chamaria essa posição de Antígona de uma posição de gozo puro. Gozo puro por quê? Porque é um pedido que, pela via de um gozo, reivindica ou acredita na realização do impossível. Se por um lado Antígona é a representação da repetição familiar, né? Por outro lado existe a reivindicação da simbolização disso que nunca se simbolizou. Que é a questão da morte. Lacan fez várias tentativas para falar da morte, do gozo do seu ensino, no gozo da clínica. E Lacan, se há um impossível por excelência, é a morte. A morte é um impossível na medida que ela não é uma vivência, não é um experimento. E não é um evento que produz a linguagem. Porque da morte, a gente sempre fala da morte do outro. A própria morte é impossível, enquanto experiência, enquanto vivência. Portanto, não há texto possível para a própria morte. Sim? Antígona me parece que chega muito perto desse pedido, repito, pela via do gozo, de um gozo puro
né, de simbolizar o impossível, né, de fazer cadeia metonímica com aquilo que é impossível, com a própria morte. Está baixo, gente? Está baixo. Peraí, é que é uma tentação muito boa de falar. Eu só vou falar, o Lacan fala isso e o Sófocles fala isso, que é outro trecho incrível da peça, onde ele faz o discurso de elogio do homem, né? Que ele diz, o homem fez muitas coisas, fez grandes maravilhas, curou as doenças, o homem tem a ciência, o homem tem a inteligência. E, né? Era por aí que você está vendo? Você vê o que é o pensamento, né? Mas, perante a morte, ele não pode nada. Então é perfeito, né? E coloca Antígona minimamente numa posição, até fenomenologicamente, do discurso dela agora, não desse discurso de Antígona, que coloca Antígona minimamente numa posição bastante prepotente. Né? Se a gente puder olhar por esse lado. Isso, né, a posição prepotente de um sujeito, principalmente na psicanálise, não inviabiliza, não exclui o seu sofrimento. Né? Não temos aí uma relação maniqueísta. Né? Uma posição prepotente, uma posição de sofrimento. Né? Agora eu quero retomar uma questão essencial, que é o que Lacan propõe, né? E eu repito como invenção, a partir da mais-valia de Marx, portanto, a partir do discurso capitalista, né? O discurso capitalista referendando o discurso analítico de o que Lacan propõe para que a gente possa sair do gozo absoluto, do gozo mítico, né? Já na concepção do sujeito. Lacan propõe o mais de gozar, né? Que seria uma posição de renúncia ao gozo. Né? A forma mais clássica e mais geral de definição de mais de gozar em Lacan é essa. Mais de gozar é um aparelho, né? Uma função de renúncia ao gozo absoluto. Quero repetir, uma renúncia a apostar na simbolização do impossível. Que me parece que marca nessa vertente, nessa visão, nessa significação, que marca um ponto central em Antígona. Né? Antígona é aquela que se recusa a perda. Né? E é interessante porque é um paradoxo essencial. Antígona é aquela que não para de falar da morte, de reivindicar algo em relação à morte, de recorrer nessa posição. Né? E ao mesmo tempo diz que ela se recusa que algo seja perdido. Né? Que quer dizer mais ou menos isso, que isso na psicanálise é fundamental. Existe uma recusa de que algo não tenha sentido. Portanto, existe uma defesa de que tudo é passível de sentido. Impossível, né? Na verdade, a psicanálise lacaniana preza, constrói o seu arcabouço clínico, lógico e matemático a partir do não sentido. Se no primeiro momento a psicanálise se instaurou, principalmente desde Freud, né, numa clínica muito baseada no sentido, na tautologia da cadeia discursiva, né, que colocava a interpretação analítica nessa vertente, a psicanálise caminhou, inevitavelmente, né, para um ponto onde a palavra, o significante, não são mais os grandes referentes da clínica. Né, e essa é uma discussão que a gente tem que fazer com muita responsabilidade. Eu entendo, por exemplo, que a partir do seminário 16 de Lacan, insisto, um seminário profundamente lógico, o que nós temos, inclusive, é a discussão de qual é o referente na psicanálise. Por exemplo, em Aristóteles, o referente é a realidade. Né? Na psicanálise freudiana, o referente é o significante, a palavra. Na psicanálise lacaniana, dos primeiros tempos, também. Me parece que isso não se sustenta um tempo depois, porque o referente da psicanálise é o seu próprio paradoxo, que é exatamente aquilo que não é visitado pela palavra. Exatamente aquilo que não é palavra, que a gente chamaria de real, e que a gente chamou em Antígona de morte. Né? Mas ao dizer morte, ao fabricar esse significante, a gente também não dá conta do real. Né? O real e Antígona é a própria morte dela, sim? Que também não se simboliza, né? que não tem um depois, que não tem algo que possa ser
referenciado, ressignificado e recolocado em questão. Né? Voltando para a questão do mais gozar e a sua função de coibir algo do gozo, é exatamente essa operação do Lacan, que vale muito a pena visitar no seminário 16, essa operação, né? Mais de gozar com gozo, já que aqui ficou marcado que não são dois lugares iguais, né? Que fundaria, que me autorizaria a falar de algo da ordem do desejo. Então, olha que interessante. Olha que formulação Lacan faz, que me parece profundamente interessante em termos clínicos. Né? O desejo, grosso modo, seria aquilo que representaria o efeito, né, de uma queda de gozo, de um corte de gozo. Sim? O que é muito mais importante, talvez, do que a gente concebe. Né? Insisto, clinicamente falando, eu quero repetir isso. O desejo como queda de gozo. Né? Nesse sentido, em Lacan é imprescindível que a gente possa fazer essa diferenciação. Né? Desejo e gozo. Né? Depois, a gente chamava de resto de gozo. Né? O desejo é um resto de gozo que tem profunda relação com o final de análise. Profunda relação, se a gente puder discutir isso. Essa separação, essa expansão entre desejo e gozo permitiria falar de uma cadeia linguística, assim agora, né? Essa cadeia que usamos o tempo todo, onde o desejo seria o suporte da metonímia dessa cadeia. Agora, desejo como suporte de uma cadeia discursiva não significa que o desejo tem objeto. Não significa que o desejo se encontre com o objeto. Sabemos, entre outras coisas, que o que inaugurou a psicanálise em 1901 com Freud é exatamente a queda, né, da crença de que o desejo poderia ser realizado. Portanto, essa queda, a queda dessa crença, implica que o desejo não vai se encontrar nunca com o objeto. E que o desejo é o suporte de uma cadeia discursiva e nada mais. Às vezes é tão difícil conceber isso, né? Que o desejo é só o suporte de uma cadeia discursiva. Lacan, ele vai falar do desejo em tais momentos, usando significantes que chamam a atenção. No primeiro momento ele fala, seminário 5, mais ou menos, que o desejo se separaria do gozo na medida em que é um suporte dessa metonímia da fala. Depois ele vai colocar o desejo como uma impossibilidade estrutural. Depois ele vai falar do desejo como o resto de gozo. Nesse sentido, a minha leitura de Antígona insiste muito nesse ponto. Se existe uma recusa nessa peça, não é uma recusa desde o ponto de vista analítico, lógico, desde o ponto de vista analítico, que já é um recorte, já é uma janelinha só, que a gente está vendo, não é uma recusa crionte, é uma recusa em se colocar na posição de consentir a uma perda. Daí, miticamente, essa pergunta é impossível, mas miticamente ela é possível. A gente poderia perguntar, Antígona deseja? Sim. Antígona deseja? Antígona goza? Antígona sustenta algo do seu desejo ou, ao gozar, se recusa ao desejo? Parece fundamental, profundamente dialética e clínica, né? Na medida que me parece que a dialética tem que visitar a clínica minimamente. Senão a gente cai no engodo de interpretar o discurso do outro, repito, como algo da ordem de um esclarecimento. E mais, né? Feita essa pergunta, que a gente pode discutir, nós temos aí a questão da verdade. Né? Bom, eu escrevi um texto que está até no site, né? Cujo título é Antígona, o desejo tomado pela verdade. Isso. É impossível juntar desejo e verdade. É possível, entre outras coisas. Poderíamos falar disso logicamente por muito tempo, mas entre outras coisas por um tema básico da psicanálise em relação ao desejo, que é objeto e desejo nunca vão
fazer relação sexual, né? Nunca vão coincidir. Né? Nunca vão coincidir. Portanto, a verdade me parece ter tomado em Antígono nessa mescla, nessa confusão, para separar a palavra essencial entre gozo, desejo e verdade. Se Antígono toma o seu gozo, se ela confunde o seu gozo como sendo desejo, sim, parece essencial isso. Ela defende que a verdade está ligada ao desejo. Portanto, não teríamos nenhuma extensão entre gozo, desejo e verdade. Eles coincidiriam. Objetos desses três recortes coincidiriam. E nesse sentido não há saída. Se não há separação entre gozo e desejo, a única saída, a única resposta é a morte. Coloca Antígono, pega os metafóricos, por favor, porque Antígono é óbvio, é um personagem, não um analisante, né? Então, nós estamos autorizados a dizer isso que eu digo não está lá, isso só está lá à luz de operadores analíticos, né? Mas Antígono me parece que está longe de poder ser concebida como uma histérica. Aparentemente lembra uma histérica, né? Reivindicando, falando da sua insatisfação, mas me parece impossível colocá-la nesse registro. Né? Por quê? Porque a histérica diz, olha, diante do real do gozo, diante do impossível do mundo, qualquer impossível, né? Que resposta que eu dou? Eu dou a resposta insatisfação. A histérica é aquela que diz, a minha resposta no impossível é a insatisfação. Né? Que é uma forma de me submeter ao impossível e ao mesmo tempo de continuar querendo conquistar o impossível. É uma promessa e um consentimento. Não? Antígono não fala de insatisfação. Antígono fala de uma posição onde o impossível se realiza. Que é muito diferente da defesa histérica. Ou da defesa do obsessivo, né, que em vez de falar da insatisfação, vai falar da impossibilidade. Né, adiando sempre o encontro com o desejo. E ao adiar o encontro com o desejo, ele fala que a verdade é essa. Né, que o objeto não vai responder a nada, que a verdade é o próprio movimento. Que me faz lembrar de uma frase essencial de Lacan no seminário 17, um seminário onde Lacan matematiza os 4 discursos. Né? A frase é a seguinte: a verdade para a psicanálise é só uma pergunta. Essencial isso. Tudo sobre isso. A verdade é só uma pergunta. Eu vou juntar com algo que a Maria Lúcia disse. A verdade tem relação com o desejo de saber. Terá relação com o desejo do analista. Mas ela é só uma pergunta. E nada mais que isso. E Antígono, portanto, a questão da verdade, é a questão que a gente pode aprofundar com muito rigor, porque em nenhum momento Antígono pergunta. Ele é onde pergunta. Édipo pergunta. Por isso que eu brinco sempre que Édipo é o primeiro analisante da história, porque ele, pela via de um engano, né, ele diz, foi o outro que eu falo na voz passiva, ele encontra a própria voz ativa. Isso fui eu. Não foi o outro. Isso é interessantíssimo. Mas em Antígono eu procurei. Eu não sei se vocês procuraram. Não há uma pergunta sobre a posição discursiva dela. Não. Por isso que eu brinquei. Se a gente pudesse falar de um personagem humano, até seria Creonte, e o desumano, profundamente desumano, é Antígono. Ele tem uma frase de Lacan, no seminário 7, que é mais ou menos assim. Que eu abro meu texto falando disso. Só os mártires não têm medo e nem piedade. Né? Só os mártires são desumanos. Quando a Maria Lúcia fala que se há uma certa incipiência de discurso de um analisante da peça e é de Creonte, me parece que sim, porque existe uma no único momento da peça onde existe uma retificação subjetiva é em relação ao Creonte. Ele diz, interpretei mal, me posicionei mal, vi mal, produzi efeitos que não tinham direito.
em Antígona isso não aparece em nenhum momento. Né? Nós temos uma tendência lógica, vamos identificar-nos com o personagem principal da peça, né? É isso? Né? Em geral é isso, a identificação está aí. Nossa, potência, exatamente. E é interessante no movimento nesses anos todos, li Antígona uma vez, não percebia sua prepotência, sua desumanidade. Né? Isso vai ficando claro, na medida que a gente vai relendo, o quanto ela pode juntar, o quanto ela pode defender essa posição de desejo e gozo, sem separação e mais. Fenomenologicamente falando, não estruturalmente falando, por favor, tem uma diferença enorme essas duas posições, ela faz um discurso profundamente melancólico. Não só a fenomenologia, não estou falando da tristeza de Antígona, estou falando de uma posição melancólica, né? Pode até ser diferente um pouco da posição melancólica mecânica, não é isso que eu estou falando, mas é uma posição que tem como resposta, né? Isso a gente vê muito, né? Como única resposta, infelizmente, a morte factual. Essa resposta de forma tão contundente. Em nenhum momento, né? Insisto, se implicando, retificando, perguntando. Né? Bom, o início da peça, o diálogo com Ismênia, irmã, é fundamental, não é? Ela me parece, na terceira página, né, bem, ela já está rompida com ele. Não é isso? Não, você me diz não, portanto você não participará desse meu projeto. Não, logo no começo, é interessante porque a trama tem nesse diálogo, né, Ismênia, me parece a inauguração disso que está no bojo da minha leitura, né, da recusa de Antígona a qualquer distinção. A distinção começa, gente, a qualquer diferença, a qualquer separação expressiva ou factual. Por isso que seria interessante se a gente pudesse pensar mais nessa junção entre... é isso. Se eu disse que a Antígona não poderia ser tida como histórica, eu disse isso alegoricamente, eu poderia dizer mais uma alegoria. A gente também pode dizer que Antígona não é uma capitalista. Não é. Isso é seríssimo, é verdade? Por quê? Porque o discurso da psicanálise, né, a prática da psicanálise, pasmem, né, o discurso do capitalismo, ele só se reengendra enquanto discurso, enquanto praxis, a partir do campo da perda. Né? A partir do campo da perda. Então, Antígona dificilmente, eu estou criando uma brincadeira linguística ainda, entraria em análise. Né? Dificilmente entraria em análise. Entrevistá-lo agora, ficaria mantendo essa posição de gosto. Dificilmente entraria, interessante. Se a gente fala do discurso capitalista como um discurso que faz referência ao discurso analítico, e o discurso capitalista também fala de que o desejo só se mantém na sua não atribuição ao objeto. Não é isso? Não é isso o discurso capitalista? De alguma forma, o desejo de consumo só existe na medida que os objetos vão envelhecendo sempre. Né? Portanto, os objetos não são fonte de satisfação plena. Na medida que não são fonte de satisfação plena, essa concepção é aquilo que mantém vivo o capitalismo. Né? Se a gente fizer uma pequena analogia desse enunciado com o enunciado do desejo na psicanálise, nós temos uma certa proximidade. Né? O desejo só se sustentaria numa queda de algo que é absoluto. Sabe o que eu chamei? Sim? É isso, gente. Obrigado. Bom, gente, vamos abrir agora as perguntas. Eu estou vendo zoom aí. Alguém se anima? Kátia?
Margarete, você que é do direito. Tem alguma coisa a ver com a estrutura TPS, então? Vocês ouviram, gente? Não. Porque essa aproximação excessiva com o gozo, essa confusão entre desejo e gozo, né? Ainda que tenha como uma certa desculpa, um certo suporte, o amor, né? Por amor, né? Será que isso não acaba colocando ela numa posição não, numa estrutura perversa mesmo? Porque ela vai em direção à morte, levada pelo seu próprio gozo. Oi, nós temos sempre uma questão aí, né? Porque até brinquei com ela. A gente não pode falar de um diagnóstico. Nunca. Eu entendi, a gente pode alegorizar. A gente não pode falar de um diagnóstico, na verdade, porque a gente está falando da transferência. Né? Que é aquilo que vai nos balizar, né, na construção de um diagnóstico. Antígona não é a nossa analisante, estamos proibidos de fazer isso. Né? Fazemos aquilo que a Antígona não fez. Respeitamos a perda, não é isso? Mas eu não entendo o ponto no sentido de que é possível falar de um gozo sem intermediação, é isso? Né? Que não há morte. Isso, ok. Entendo, a gente falou disso um pouco aqui, mas por outro lado, além da perversão, a gente também pode falar de um gozo sem intermediação, com a morte, na melancolia. E a melancolia a gente não colocaria no registro das perversões, a gente colocaria no registro das psicoses. Sim? Então temos uma questão aí, porque me parece emblematicamente, não no nível do diagnóstico, que a Antígona imprime sim um discurso cujo posicionamento é melancólico, mas daí a gente não pode passar. Não temos material para isso. Não estamos autorizados, senão caímos num imaginário clínico que não tem fim. Né? Levamos a Antígona na neurose obsessiva. Em alguns momentos da peça isso acontece. Né? Existe uma frase que a gente pode deixar, uma frase profundamente obsessiva. Né? Mas é sempre essa questão, né? A questão do diagnóstico, que se dá na transferência e que se dá pela via da posição do discurso e não do discurso em si. Né? Eu acho que a gente pode recuperar essa questão de que os significantes que sustentam o discurso de Antígona, portanto, não se confundem com o discurso de Antígona, no caso Marqueso, o significante sexto, o significante morte. Né? E aí, na sua captura de gozo, né? E não na sua captura de desejo de saber. Né? Isso que me parece muito claro. Não há desejo de saber sobre aquilo que ela reivindica. Sim? Só vou pegar carona em você para fazer uma pergunta para a gente mesmo, que é assim, a coisa do mártir, né, é interessante, que não tem medo nem piedade, que isso é um perigo, porque isso é um lugar terrorista máximo, não é? E aí eu vou nos provocar, que é o seguinte, e o lugar do analista como o santo, né, o morto, rebotalho do gozo, enfim, aí é mais ou menos por aí que eu busquei terminar, sabe? Que é uma grande pergunta, então, sobre a estrutura dessa função e esse lugar, desejo do analista e o nosso trabalho, então, qual é? O nosso, aspas, eu sei que chama desejo do analista, mas o nosso gozo, então, qual é? Eu sei que exagerei. Mas, né? Porque não é mais ou menos a verdadeira questão, não é por aí, assim? Se a gente... verdadeira. Não sei se tem questão verdadeira, mas, enfim... Eu sei que tem duas perguntas que estão lá no fundo, mas eu também tinha essa pergunta. Enfim, estou pensando, não sei.
queria agradecer as duas brilhantes exposições. Foi bacana acompanhá-los, eu gostei de escutá-los. E para os dois eu tenho uma questão de diálogo, né? Quando você coloca... Maria? Lúcia. O desejo do analista no lugar, na fala do Tiresias, eu achei sensacional, porque realmente ele aponta para ela, ela interpreta, né? Quem é você? Quem é você para achar tudo isso, né? Bacana você colocar aí. E eu queria perguntar a você se você também não acha que o coro ocupa, e ocupou na tragédia, o lugar, né, do analista, não só o Tiresias, né? Porque assim eu entendia. E acho bacana a sua provocação, porque a sua provocação é o que eu vou me dirigir ao Elcio. Essa metodologia, né, que nós analistas temos para intervir com a fala, com o silêncio, com as pontuações, com os cortes, e provocar essas viradas, tal como o coro ou Tiresias, né, provoca nesses na peça. Eu acho bacana poder pensar, porque eu lembrei, Elcio, já saindo da sua pergunta, Maria Lúcia, indo para do Elcio, que é assim, você disse que não lembra, a Antígona é desumana mesmo, como Marte, ela não cede, né? Ela vai decidida. Mas me lembro também no seminário, quando eu estudei, que tem um pedacinho lá que o próprio Lacan se surpreende, quando ela está indo ser enterrada viva, ela ali fraqueja um pouco, ela tem um discurso tolo, bobo, ai meu Deus, não me lembro bem, porque eu não reli para hoje. Mas acho que ali ela fraqueja, ali o Lacan se surpreende também, né? Queria lembrar com vocês dessa passagem, que eu não reli recentemente. Mas a questão que eu faço para você, Elcio, o referente da psicanálise você trata bem, Aristóteles, né, a realidade, para o Freud a palavra, e você coloca para o Lacan o real. Né, isso que não é visitado pela palavra como referente. Mas também estudando Lacan e trabalhando com ele há algum tempo, vejo que desde 53 ele já traz o RSI, lá em Função e Campo e na própria conferência do RSI. E depois, no 22, que é depois do que você está falando aí, que você usou o 16 como mudança de referente, no 22 ele retoma o RSI. Né? E se eu não me engano, é na última passagem da primeira aula, lá do 22, que ele diz lindamente, com Toro, como é que através da fala, da palavra, a gente pode incidir nisso do inconsciente, do real, e aí ele usa os nós melhor do que usou em 53 para demonstrar a nossa prática analítica. E já respondendo de novo você, Maria Lúcia, assim, o silêncio, que posição é essa? Que não é uma posição desejante, mas é um outro tipo de desejo, que não quer o bem do sujeito, não quer nada por ele, a não ser fazê-lo querer por ele mesmo, nossos analisandos, né? Que eles descubram aquilo que eles podem melhor fazer, o seu daimon, seja um daimon do bem. Legal você me lembrar essas palavras, né? Palavras que eu não sabia mesmo, que você hoje na sua discussão me disse. O daimon pode ser do bem ou do mal, né? Qual é o seu? Muito, muito, muito obrigada, Patrícia, por ter colocado os dois falando sobre esse assunto e por eu ter conseguido chegar aqui hoje ainda. Eu queria perguntar para vocês, a Sandra Alencar, ela tem, a pesquisa dela de doutorado, ela faz um paralelo entre um caso clínico em que ela atende uma mãe, ela faz um paralelo com a Antígona, né, enfim, o Seminário 7, mas ela atende uma mãe aqui no Brasil, da periferia, que teve o filho assassinado por policiais e o filho não, enfim, durante a história se entende que o filho não era um traficante, mas ele é morto como um traficante, ela é impedida de chorar o luto do filho. Ela é impedida de enterrar o filho enterrar no sentido de fazer um rito de luto, e como ela faz um paralelo de como durante a análise foi importante que ela pudesse enfrentar o discurso social, ou
enfrentar um imperativo político que tinha sobre o corpo do filho dela, de que ele não era alguém que podia ser chorado. E nesse sentido, eu queria perguntar como que você, principalmente para o Elson, assim, como que dá para pensar a posição da Antígona como uma melancolia e não pensar as Mães de Maio ou esses casos que são tão estranhos e familiares que acontecem no Brasil como uma melancolia também. E sim como pensar como um posicionamento político de negação em relação a um governo, porque ele não representa necessariamente a voz plural, né? Enfim, ele representa uma lógica, uma lei que às vezes ela é só puramente imperativa, kantiana, enfim, essa é a minha pergunta. Eu vou só começar, o que você falou me lembrou imediatamente, ontem, acho que quinta-feira, né, estreou um filme aqui, e eu fui fazer um debate, chama Branco Sai, Preto Fica. Maravilhoso. O título é uma fala da polícia quando invadiu, nos anos 80, um baile black em Brasília, na periferia de Brasília, em Ceilândia. É de um cara de Brasília, chamado Dirley Queiroz, que já tinha feito um filme há uns 2 anos atrás, que chama A Cidade é Uma Só, falando dessa, a construção de Brasília foi feita a toque de caixa, com muito dinheiro, em cima de um sonho modernista, né? Essa ideia de implementar na realidade, né, esse flerte real, simbólico e imaginário, de fazer uma cidade utópica de sonho e forçar um pouco e colocá-la no Planalto Central, né? Isso é um projeto modernista que responde pelo nome de Brasília, que é interessantíssimo, a cidade mais louca do mundo. Acho que nunca se gastou tantos milhões de quilômetros quadrados para falar, é assim que a gente vai viver, e é esse que é o projeto, é esse que é o homem. Enfim, então ele vai questionar isso, né? O plano piloto, depois que os operários foram lá, morreram vários aos montes, era, empreiteira, tal, lá. E aí os caras foram transferidos dos acampamentos de construção para as periferias, para sair do plano piloto, né? Que é bonito, caro, novo, e aí a 30 quilômetros fizeram um centro de alguma coisa, Ceilândia. Tudo, toda essa história é ótima. E o Estado não é um pacto plural de todos, né? O Estado é a representação de um grupo que vai dizer quem fica, quem sai, quem está dentro e quem está fora do jogo, e no caso, branco sai, preto fica aqui dentro e vai ser baleado. E a história do filme é narrada por 3 personagens, 2 deles que ficaram, e são personagens reais que viveram isso há uns anos, um perdeu uma perna e outro ficou paraplégico. Então é um pouco essa construção bem complexa do filme, né? Que, como eu coloquei agora, né, qual é o lugar de sujeito, que é um lugar humano, ou de uma subjetividade, que pode ser ter um lugar que é creonte. E nesse filme não é dado ao negro um lugar de sujeito. E talvez na nossa sociedade de tradição escravocrata, a questão é quem é sujeito. Mulheres também não são propriamente plenamente sujeitos de direito no mundo hoje, em vários lugares, e tem toda uma discussão sobre, afinal, o que é esse lugar, né, posição de sujeito. Isso é um grande operador para a gente pensar e para ler a realidade, o mundo, os embates políticos de forma bem ampla, né? Então isso é interessante, está aí, abriu agora, se tiver oportunidade, não é fora da nossa questão, né? E como é que a música e a arte podem ser vias possíveis para você fazer um canal e um lugar e talvez deixar decantar algo numa posição que poderia ser melancólica, que poderia ser louca, e que um personagem, na verdade, é louco, mas enfim,
e que pode instaurar uma fresta mínima onde se coloque, né? Mas aí, né, para voltar lá atrás, eu estava aqui lembrando eu vou só contar 3 trechinhos de casos, fazer 3 mini excertos clínicos, né? De 3 casos diferentes, né? Essa pergunta que está no seminário 7, que depois o Luca vai mudar um pouco a estrutura, mas essa pergunta, agiste em conformidade com o teu desejo? A grande pergunta oracular, né? Que é interessante também porque Tiresias é cego. Grandes personagens, né? Édipo se cega, Tiresias é cego, Homero é cego. Então é como se, para os gregos, o lugar da verdade fosse o lugar da cegueira, porque é o cego que traz a luz. E só perdendo alguma coisa, talvez você possa chegar em algo de alguma parte da verdade, que é sempre patut, é sempre não toda a verdade, né? E o gozo, ele não se instaura, não se escreve, mas ele é pleno, né? A própria estrutura do conceito gozoso é de uma totalidade louca, delirante. Então, esse não todo é fundamental, né? Mas assim, 3 trechinhos, né? Tem uma moça que ela interrompeu a análise. É um caso de interrupção. E tinha toda uma questão, assim, eu vou resumir muito, vou caricaturar um pouco esses próprios casos, mas tinha uma questão entre a música e o mercado. Então, o meu desejo, o meu lugar, o que eu amo, o que eu faço é tocar violão, compor música, a voz, querer gravar um CD, mas não, porque o meu pai diz, mas isso não dá dinheiro, para onde você vai? E é uma pessoa extremamente talentosa, inteligente, interessante e está no mercado, por acaso, quase publicitário, digamos, e ganha dinheiro. Então, esse conflito é o conflito da vida de anos. E entra no processo de análise, estava nas entrevistas ainda, e vai indo, e vai ficando tão claro, né, essa questão, agiste em conformidade com o teu desejo, e era um processo muito intenso, né? Cada sessão era muito intensa, muito marcada, era um apaixonamento pela análise, né? O lugar em que se coloca a análise, né? A transferência, era muito profundo, e aí tem uma fala que assim, está demais para mim, está demais, eu vou quebrar. Então, é uma mistura desejo e gozo, né? Tem algo do horror, do gozo que assusta esse sujeito. Então é algo que vem maciço, que precisa interromper. Vamos ver, né? Vamos ver como vai ser. Um outro caso é um homem gay, teve um surto, uma vida numa dinâmica e há uns anos faz um surto. E nesse surto, vou contar só um trechinho que é ser como Ariel. Tem um desenho animado, Pequena Sereia, tem uma personagem que tem a sua voz roubada. Então, o evento em si, né, a fenomenologia do surto é começar a cantar a canção de Ariel. Tem toda uma história com ser mulher e o pós-surto, enfim, é um evento único, então você pode se perguntar, né, até que ponto, qual a estrutura que é, enfim. Mas, a partir daí, tem uma pergunta que é, nossa, então, será que o meu desejo é ser transexual? Então, a pergunta que veio é o ser mulher. Toda a lógica é, nossa, então, é isso que eu sempre recusei, é isso que me funda, e toda uma questão, né, com o brincar de ser mulher, ou ser mulher mesmo, e a lembrança da infância, né, botando o cabelo, a camiseta como cabelo diante do espelho e tal, e depois deriva para desloca, né, hoje está deslocado e tem algo a ver com o olhar. Então é esse horror que o seu próprio gozo e por vezes o próprio desejo, mesmo quando tem a queda, né, algo cai, tem algo do horror perante o desejo. Então isso também acho que é uma outra coisa interessante para a gente discutir aqui, que é esse horror perante algo que é o seu próprio desejo, não só o gozo mesmo, né, que vai colocar tem uma operação no fim da análise, né, então não é assim tão simples, eu diria. Então,
tem alguma operação de queda, como a gente está nomeando aqui, algo se perde, queda, perda, barra, significante do outro barrado, tem essa operação, mas ainda assim eu acho que tem uma volta, tem ainda alguma coisa que precisa se operar para isso. E um terceiro e outro exemplo que me veio agora, vocês perguntando, é de uma moça que chega, pedagogia, né? Estava fazendo pedagogia, era a segunda faculdade, a primeira era nutrição, e tinha muito medo de, tinha terminado com o namorado, tinha acabado de terminar com o namorado, e não podia ser mãe de jeito nenhum. Tinha muito medo de ser mãe, tinha medo de sexo, tomava pílula, usava camisinha, estava pensando de pôr um DIU, porque não era algo absurdo, tinha muito medo de engravidar. Então rompeu com o namorado, enfim, é isso, trabalhava com criança. Esse é um caso muito antigo, muitos anos, enfim, hoje tem um casamento, né, reator, tal, tem um casamento. Tem uma pergunta, estava fazendo pedagogia porque tinha uma pensão da mãe, do avô, precisava fazer faculdade para ganhar um dinheiro, estava fazendo não sei porquê, a primeira da faculdade também fazia não sei porquê, e também não sei o que eu quero, também preciso. E aí pôde haver um mínimo fio que tinha algo a ver com esse lugar, maternidade, né? A mãe era alcoólatra, tinha morrido quando era criança, enfim. Tinha uma impossibilidade de algo como sexo e mulher, muito importante, e ao mesmo tempo, né, é um momento pelo qual depois a Anaís teve que atravessar, que foi talvez abrir mão da pedagogia, porque o que eu estou fazendo aqui com esse monte de criança? Então é muito interessante, né? Só depois você vê como você está nos nós, né? Você está num emaranhado da impossibilidade de ser mãe sendo mãe. Então o tempo todo você vai fazer essas construções, né? E o que é, então, o sujeito analítico humano? É aquele que, né, é assim que o Lacan fecha o seminário 7. Aquele que pode bancar um desejo, ele diz, o único desejo que restou ao homem civilizado é o desejo de saber, né? Que é Édipo, né? Que banca radicalmente, ele quer saber, ele vai até o fim para saber. Antígona, ela sabe, ela tem o saber, então, quando é tomado como verdade e gozo, né? Então aí, quando eu mesmo estava falando, né, e o gozo do analista, o Elson falou, é um gozo fraturado. Então assim, essa é um pouco a operação nossa, né, como analistas, é fraturar um discurso, de alguma maneira, porque ele vem imaginarizado, ele vem em bloco, né? Tiresias fratura, ele fratura, peraí, está fazendo equivalências, né? Quem é você, ou, né? Descansão. Gente, era isso. Eu posso ficar aqui até amanhã, adoro falar, vou pensando junto e faço 400 associações. Era mais ou menos, não sei se eu respondi, mas enfim, foi o que me suscitou aqui para pensar. Questão fundamental, porque a gente só pode falar numa primeira passagem lógica dessa operação de desejo de analista a partir do momento em que a gente sistematizar minimamente a separação, a expansão do saber e verdade. Né? Por isso que eu falo de futuro. Né? Que me parece a primeira das 5 grandes expansões que Lacan propõe. Né? Realidade, aí, sentido referente, que é uma grande discussão. Você colocou uma pergunta, Silvana, que a gente pode falar 10 horas aqui. Sentido e significação, são todas as operações lógicas que Lacan nos propõe e que ele vai denominar como extensões. Né? Acho que essa primeira, que a gente já pode pensar, inclusive, em termos do segundo tempo da análise, né? A separação do saber e verdade é essencial, e acho que em torno muito dessa expansão que a gente poderia falar de antiga na posição do analista, do desejo do analista. Né? Olha que uma questão que o senhor levantou que tem relação profunda com o real. Né?
não vou te responder, eu vou fazer um caminho, vai lá, me ajuda, que é assim, caminho. Eu sempre fico pensando, mas... Não, a questão do real antes, a questão da linguagem do real, eu queria um pouco por aí. Eu sempre vou por um caminho que é prestar muita atenção na forma, principalmente na forma como Lacan vai apresentando o real durante essa lição. Né? Então, seminário 11, nós já temos uma grande discussão. Né? Acho que a gente faz pouco essa discussão, mas me parece uma discussão fundamental, como eu tenho pergunto. O real existe ou o real é? Então, saiu uma questão que vai redundar numa questão metodológica. Né? No seminário 16, parece que ele até começa a ensaiar a questão de que o real seria a formulação ou um efeito, isso é importante, um efeito da própria metodologia analítica. Sim? O que já é no mínimo instigante. O real que é efeito de método, portanto, o real não existe, sabemos disso. Né? Então o real é. Depois, no seminário 20, o Lacan vai aproximar o real logicamente do feminino e de Deus, brincando de novo com os verbos. Né? A brincadeira é, Deus não existe, mas Deus é, assim como o real e o inconsciente. Né? O inconsciente não existe, o real não existe, né? Mas o ateísmo é impossível. Que é uma grande questão que tem a ver com o real, que tem a ver com o desejo do analista e que tem a ver com o final de análise. Né? Desde o ponto de vista rígido, puro, se a gente pode falar assim, da metodologia que propõe Lacan, né? O final de análise seria uma rigorosa queda do campo do outro. E, portanto, nós podemos articular isso de uma forma que eu gosto muito. O início de análise estaria baseado na crença no inconsciente, na crença do saber no outro. Né? Primeiro nós temos transferência, a primeira equação lógica de transferência, sujeito supõe saber, para depois tem o segundo, que é o desejo de saber, né? Entra-se pela crença e sai. A gente sai de análise pelo ateísmo, que também é um lugar impossível, né? Porque estar nesse lugar de ateísmo puro é simplesmente parar de falar e de pensar, quer dizer, parar de demandar. Né? E aí nos encontramos com o antigo, né? Nos encontramos com a morte, né? Porque é esse o lugar. Né? Essa é uma questão que está no bojo de tudo isso. Olha, se a gente pode dizer, essa é uma grande questão, se a gente pode dizer que a linguagem pode fazer algum toque no real, só pela via do real tomado como efeito de uma metodologia. Né? E aí, eu tenho uma posição, principalmente em relação ao seminário 22 e ao seminário 23, que é uma posição que eu ainda estou tentando fundamentar mais. Eu não sei se eu daria conta dessa questão em pouco tempo aqui, mas eu quero jogar alguma coisa. Eu concebo que o seminário 22 e 23 são tentativas heurísticas de Lacan. Né? Eu discutir por esse termo heurístico. Essas tentativas de estabelecer as bases de uma metodologia axiomática que, portanto, propiciaria uma formalização. Acho que nós discutimos muito pouco essa questão da psicanálise desde o seminário 16, por isso que eu citei várias vezes aqui o seminário 16. No seminário 16, Lacan faz a primeira expressão clara de que ele vai defender uma clínica lógica. Né? E a partir daí, ele vai discorrer a respeito da proximidade inevitável dialógica e matemática, vai defender a formalização da psicanálise, portanto a formalização da clínica, mas ainda não discute algo que é essencial. Só é possível falar em formalização, não só analítica, mas qualquer formalização de qualquer praxis, na medida que a gente tiver uma teoria axiomática de uma praxis. Sim? Uma teoria axiomática, grossológica, quer dizer, que a gente tem em determinadas disciplinas, em psicanálise modernas, alguns princípios elementares, princípios básicos
Ele assumiu que a lógica atual dá, que seriam princípios inquestionáveis, e que a partir deles, né, princípios inquestionáveis, portanto, transformados em axiomas, né, e que a partir deles poderia se formalizar algo da psicanálise. Né? Então isso já vem desde a lógica dialética. E aí entre o real, eu vou chegar no real, por quê? Não seria possível fazer nenhum tipo de tentativa de formalização que não levasse em conta pelo menos 4 ou 5 axiomas. Eu acho que a gente confunde muito nesse tempo todo, a gente juntou, a gente fez uma sinonímia entre formalização e fundamentação. Né? Olha, eu acho que nós temos um problema, isso tem a ver com o real, eu estou tentando chegar onde você me perguntou. Nós temos um problema na psicanálise, na formação do analista brasileiro, não sei, essa é outra discussão, né, de que a gente confunde formalização. Formalização tem a ver com provas do real, é aí que eu queria chegar, né, como que uma clínica, como que uma análise, como que um analista, na sua análise, na sua clínica, dão mínimas provas do real, isso se dá pela via da formalização, a gente confundiu muito com fundamentação clínica. A fundamentação clínica não tem nenhuma relação com prova do real, não tem nenhuma relação com o processo de axiomatização de uma praxis, com o uso dos conceitos da psicanálise que falam, por exemplo, da trajetória de um analisante. Eu posso falar de um analisante que ele está assim na transferência, olha os conceitos aqui, né? Que me parece que tem algo do recalque que retorna desse jeito, mas um conceito, algo da repetição que não se simboliza, que é o mesmo que retorna, isso é simbolização. Né? Isso. Falar de fundamentação, desculpa, isso é fundamentação. Falar de fundamentação, quando a gente fala de fundamentação e da operação dos conceitos, da trama dos conceitos da clínica, a gente está falando de um real. Né? Quando a gente fala de formalização, a gente está falando de outro real. Veja, se existe um real que é tocado ou que não é tocado por uma linguagem. Mas eu quero avançar um pouquinho, que é essa questão. Que acho que está no bojo de um seminário que me parece importante também, esse ano, que é o seminário 18, onde o Lacan radicaliza. Eu estava no 16, o Lacan radicaliza e diz, a gente não pode deixar de levar em conta isso. Porque a gente pode pensar na clínica e pensar inclusive nisso que a gente chama de existência de provas do real, que se dá pela via da formalização clínica. Lacan diz, todo discurso, né, tem uma questão, que se repete muito em qualquer praxis, inclusive na psicanálise, virou um jargão, a gente para de escutar. Perde o seu efeito. Né? Mas vamos lá, vamos de novo. Todo discurso é um semblante. Isso. Todo discurso é um semblante. Isso tem uma radicalidade? Não. Isso tem uma radicalidade clínica imensa. Né? Se todo discurso é um semblante, se eu estou na posição cartesiana, a primeira pergunta que eu faço é: semblante de quê? Né? Mas minha posição cartesiana que eu posso fazer essa pergunta. Vem lá no Lacan e diz, cuidado, quando eu falo de semblante, eu não estou falando de aparência e essência. Né? Não tem nada disso, porque a resposta é semblante de nada. E aí, de novo, Lacan tentando circunscrever o real. No meio do seminário 18 diz, não estou dando conta. O que ele coloca de novo é interessante, exatamente o metonêmico do seminário 18. Ele vem e diz, bom, preciso buscar a matemática de novo. Não é isso? Tem uma parábola belíssima no seminário 18, onde ele diz, o desejo de saber, eu só posso dizer, pelas vias do real, me encontrando com os conectivos da matemática, né? Que ele vai chamar, naquele seminário, da verdadeira escrita. A escrita matemática é a verdadeira escrita. Ele faz uma proposta que eu acho que não desenvolve muito, de só falar do real, só dizer que o real é tocado por uma linguagem, que seria a escrita matemática, e não a linguagem falada. Sim? Onde ele diz, seminário 18, eu insisto, vale a pena visitar isso, a única linguagem possível, né, para se ter acesso à prova do real é a linguagem matemática. Que é a linguagem matemática? Não sei se vocês já viram alguns livros do Milton da Costa. É uma linguagem sagrada, é uma linguagem de sinais que você pode ler. Eles são conectivos lógicos representados. Né? Isso que Lacan vai chamar da verdadeira escrita, que darei conta dele. Quando ele vai para o seminário 23,
no mundo real, eu tenho uma questão do seminário 23, na verdade, assim, que é produto de um... Eu sou mais um do cartel, de um cartel do seminário 23. Né? E mais um que ao avançar na leitura do seminário 23, de uma forma muito descritiva, me vem algo que é de um seminário profundamente ético, honesto de Lacan. Ético porque Lacan o tempo todo diz: não está dando, não é assim, ali faz para mim, não está conseguindo, não é isso? O seminário tem os nós faz isso, faz aquilo, acho que não é isso. É um seminário profundamente ético, profundamente honesto, mas um seminário bastante, que peca muito na sua fundamentação. Né? Acho que eu entendo que Lacan tem um projeto, sim, de formalizar o real e até de poder, de alguma forma, afirmar que o real pode ser tocado por alguma linguagem, mas acho que Lacan não deu conta disso. Eu não considero, vocês me escutassem de uma forma nada maniqueísta, por favor, eu não considero o seminário 23 um grande seminário. Eu considero o seminário 23 uma grande heurística, que é uma tentativa de Lacan estabelecer um método que gira em torno do real. Por isso que eu digo que nós analistas podemos lançar sem uma grande discussão se o referente psicanalítico mudou. Se a gente pode falar do significante como referente dos seminários pós-16 ou não. Sim? Acho que é uma discussão, não faço nenhuma afirmação nisso. Né? Fica claro aqui ao seminário 16 que o significante é o referente. O referente discursivo, lógico, a gente precisa discutir aqui o que é referente discursivo. E eu falei na minha apresentação de Antígona que eu gosto muito disso, na minha clínica isso me é muito importante, que aquilo que sustenta um discurso é exatamente aquilo que está fora do discurso. Isso eu chamaria de referente. E aí, é diferente da lógica dialética. Se a gente for para a lógica de Frege, não é o referente. Então, a discussão é... E aí, onde eu queria chegar? A gente discute real a partir de 5 paradigmas clínicos. Né? São 5 paradigmas clínicos essenciais. Né? E a gente discute o meu desejo do analista por via de 5 paradigmas clínicos. Dependendo do paradigma que você está, você vai caminhar para cá. O primeiro paradigma clínico, que é o paradigma edípico, que é o paradigma das identificações, portanto, né? Paradigma do gozo fálico. Né? O segundo paradigma, que no nó borromiano tem a ver com a junção do real com o simbólico. Né? O segundo paradigma clínico tem a ver com a não relação sexual, a não existência da relação sexual, ali o campo do ódio. Né? O terceiro paradigma clínico ligado ao gozo do sentido, né? Onde o referente ganha força do significante. Né? O quarto paradigma clínico, que foi esse, onde eu fiz essa tentativa de significação dessa antiga, que é o paradigma do Maslow, do Jaguar. Né? E o quinto paradigma clínico, que eu acho que é esse que a gente tem que discutir muito nas nossas formações, é exatamente o paradigma do signo, do sintoma do seminário 23, que acho que é um paradigma que não se sustenta muito. Sim. A gente hoje. A gente tem um tempinho aí para mais uma, 2 perguntas. Alguém? Então, eu queria fazer uma coisa que a gente estava até conversando ali no início, né, que acho que também vai ao encontro do que a Silvana perguntou, que é a função do coro. Né? E aí eu perguntaria aos dois. Né? Se a gente poderia dizer que o coro seria a voz do analista, né? Tem uma corrente, né, que defende essa hipótese, eu queria com vocês. Assim, talvez a gente pudesse pensar de uma maneira muito sintética, né, que o que é o lugar do analista? É todo lugar que pode colocar uma fratura num discurso que está inteiro. Então isso está em Tiresias, isso está no coro, isso está em Creonte, isso está talvez naquela pequena vacilação de Antígona que a gente não comentou muito, mas que foi muito bem lembrado, porque sempre o sujeito vacila. Na psicose mais radical, mais plena de sentido, sempre tem uma pequena vacilação. Então,
talvez a escuta analítica seja, você só pode fazer essa escuta se você pode se sustentar minimamente na vacilação, senão você nem ouve. Né? É engraçado, é aquilo que você só vê o que está no quadro se você pode se abster do olhar que sabe. Enfim, a gente poderia a partir daí abrir para muitas discussões, anamorfose, enfim. Mas o analítico ele está por aí, ele é função, né? Então ele gira. E às vezes ele não está no analista, né? Inclusive, né? Mesmo no analista que já pode se autorizar que é analista. Ser é uma palavra complicada, mas enfim, às vezes nos escapa, né? Pretendemos, lógico, que seja raro, mas né? Está, é uma função, né? É uma função. Não, a questão do coro, porque eu já tinha colocado, você falou também, tem uma questão aí que me passa quando vem essa pergunta, que diz respeito exatamente a isso. Né? Existe também no bojo da posição do analista, e eu estou falando de uma tema, inclusive, né? Um tema que convoca a verdade e que coloca o S2 no quarto quadrante, existe nessa posição uma posição de juízo, né? Não é isso? O analista também exerce essa posição de juiz. Né? Essa palavra tem um certo sentido pejorativo lá fora, no sentido visual, mas no sentido clínico, no sentido lógico, não. Né? O analista também é aquele que, em algum momento, principalmente no primeiro tempo da análise, no segundo tempo da análise, é aquele que vai exercer o seu desejo pela via do juízo de atribuição. Né? E pela via do juízo de existência. Né? De Aristóteles, por exemplo, isso é verdade, isso não é verdade, isso é falso, isso é verdadeiro, até construir uma dialética nos outros tempos da análise que deixa de lado o falso e o verdadeiro e constrói o verdadeiro no falso, né? E o falso no verdadeiro. Nesse sentido, o coro teria essa função. O coro também atribui antigo nas coisas. Né? Existem predicados que o coro usa. Né? O coro predica. Né? Na psicanálise, predicar tem, repito, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, principalmente no primeiro tempo da análise e no segundo, após, né? Uma certa relação com o juízo. Né? O analista predica valores numa análise. Não valores ligados, vamos dizer, óbvio, a moral, a ética, mas valores ligados ao discurso. Valores ligados à existência e à não existência de algo que o discurso ocorre. Sim? É uma forma de predicação. Tá? Acho que nesse sentido eu não consigo avançar muito nessa questão do coro, mas logo quando você me fez essa pergunta, a Silvana retomou, me veio essa questão do juízo de atribuição, do juízo de existência. Repito que são funções inerentes ao analista na condição da análise, principalmente nos dois primeiros tempos da interpretação. Que é a última mesmo questão. Por exemplo, você colocou que, por exemplo, a Antígona não seria uma histérica, né? Aí trouxe. Não, foi para construir um percurso aqui. Aí, né, a gente trouxe a questão do mártir, né? E nessa questão do desejo, né? Por exemplo, a Antígona, ela escolheu morrer, escolheu a própria morte, né? Porque, né, em peça ela seria emparedada, ficaria ali sob as ações do tempo, sem comer, sem nada, definhando realmente até a morte, né? E ela realmente, ela barra até aí, né? Porque ela se enforca, né? Então, né, a gente vê claramente aí a questão do Marte mesmo e de escolher até a forma que ela vai morrer, né? Então, eu queria que vocês comentassem só um pouquinho sobre isso para a gente fechar. E o significado do véu, né? Que eu acho que é um significante forte aí, né? Que as meninas usaram muito aqui. Mas... Significante morte. Isso? Não pode. Né? Pois é. Eu disse isso na apresentação, de que morte é um significante mestre, né? no discurso de Antígona. Significante mestre. E ao mesmo tempo, desde a vertente da lógica de um significante, todo significante é aquele que não se sustenta em si mesmo. É isso? Partindo da lógica, do beabá da lógica do significante, que já está lá no seminário 5 de Lacan, um pouco no seminário 3,
diz que depois ela vai brigar um pouco, dizendo que ele nunca falou muito da lógica do significante, mas falou sim, falou. Não sei se fundamentou também, mas falou. Porque coloca uma questão, é se todo significante não se sustenta em si mesmo e se sustenta, portanto, na diferença, né? Não se sustenta em si e se sustenta na diferença. Quer dizer, ele é sustentado por um outro significante que lhe faz diferença, né? A ideia lógica elementar do discurso que vem da linguística e que eu vou discutir. Bom, portanto, a morte no Antígona é também uma tentativa de representação. A morte no Antígona também tem a sua relação dialética, eu falava disso, repetir, né? Repetir o próprio destino familiar, que Maria Lúcia falava disso, repetir e ao mesmo tempo uma tentativa de elaborar. E aí nos encontramos com o real de novo. Qual é a possibilidade da palavra promover algum corte efetivo no real, ou algum corte no gozo, que não seja pela via de uma reputação mínima. Não é? Isso aqui é um puro, gente, mas faz parte do mesmo pensamento metodológico que eu venho mantendo. Só existe real, né? Só existe real se existir retificação. Interessante isso, né? Só existe real se existe sujeito. Só existe real se existe desejo de análise. Acho que a partir daí a gente toca em várias questões que aparecem. Acho que isso é interessante. E assim, você falou de repetir, elaborar, né? Então, assim, voltando um pouco para o Freud de outra maneira, né? Para além dessa repetição e dessa perlaboração possível, né? Incesto e mortes, né? É bem o lugar, claro, Eros e Thanatos, né? Que é bem o incesto como essa representação, essa quase alegoria dessa junção amalgamática, né? Essa cola, essa gosma que é própria da estrutura do gozo, né? Esse imaginário de junção sujeito-objeto, né? Que é um delírio que é de fazer a relação sexual, né? E daí o final, né? Mas no final, nos anos 70, o Lacan vai fazer esse enunciado da não relação sexual, né? Como do lugar do gozo como esse lugar desse corte, né? Do não rapport, né? Da não composição. E que é o difícil da gente reinstaurar a cada dia e a cada análise e a cada trecho de discurso, né? E Thanatos, né? Que é algo dessa melancolia, né? Como você chamou, né? E é de fazer fazer que é o das Jing, que também poderia ser um termo muito falado no seminário 7, que a gente não fala muito, né? Que é né? Essa coisa, né? Essa das Jing, isso que eu estou chamando de amálgama, essa fazer né? E aí o próprio Lacan, ele vai depois, há o mas é num outro sentido, né? O maiúsculo, onde ele vai, né, ressituar o significante. Enfim, tem muito assunto, acho que a gente poderia, né, abrir várias portas para a gente caminhar nesse labirinto. Mas, enfim, interessante, né? Então vamos falando e desejando. Gente, eu queria agradecer muito a Cláudia novamente por ter trazido esse recorte para a gente, ao Elson, a Manu, a vocês que ficaram até agora. E eu queria aproveitar para fazer 2 convites para quem tiver interesse no tema. Dia 7 de abril, mas na loja da Lorena, numa terça-feira, a gente vai trazer o tema ditadura e homossexualidades. Acho que é um tema super atual. E quem vai falar é o Christian Dunker e o Renan Quinalha, que é um advogado, ele foi da Comissão da Verdade, foi ex-assessor da comissão. E em maio a gente vai trazer o Quiné e a gente vai continuar nessa pegada aqui, a gente vai propor para vocês aí uma aula espetáculo, né, introduzindo também a música. É isso. Obrigada, gente.